Então, a gente estava conversando na Idade Média em como o mesmo cristianismo que proíbe o teatro faz com que esse teatro renasça dentro das igrejas, ganhe as praças públicas e depois vá ganhando uma força incontrolável até os dias de hoje. Hoje tem muita gente que tem vontade de matá-lo novamente, mas a gente sobrevive. Não é nenhum Covid que derruba a gente, viu? A gente continua fazendo arte, e arte da melhor qualidade, diga-se de passagem. Mas, na Idade Média, depois que esse teatro é proibido e ele ressurge na Igreja Católica, e é uma coisa que ficou muito marcante desse período que a gente comentou na última aula, foi do poder desse teatro em manipular o pensamento das pessoas. Isso a gente já vinha vendo desde do teatro árabe, a gente viu como isso acontecia nos povos do Oriente, a gente viu isso na Grécia, em Roma, e a Igreja Católica vai trazer o quê? Vai trazer o medo para dominar o seu espectador, no caso, os seus fiéis ali catequizados. Então surge a figura do inferno, a alegoria do inferno e do demônio como personagem que vai provocar esse medo. Olha, também vai ser um grande propagador do cristianismo, da ideologia cristã. Mas quando o teatro sai da igreja e ele vai ganhando as ruas, ele vai criando uma vida própria e ele vai se desenvolver de uma maneira muito particular. A gente está falando agora do continente europeu, que era onde a gente estava concentrando o Império Grego e o Império Romano, e depois nessa Idade Medieval, né? E esse império que está dividido em feudos, que não é mais um grande império romano, mas ele está dividido em feudos, a partir de várias mudanças econômicas, políticas, religiosas e culturais, ele vai dar origem aos países que hoje formam o continente europeu. Então, nesse período dessas grandes transformações que a gente está parando para analisar esse desenvolvimento desse teatro que ressurge com os milagres, os mistérios, as moralidades da Igreja Católica e vai se desenvolver ao teatro que a gente pratica hoje, passando aí por algumas trajetórias importantes. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, por favor, liguem os microfones e possam perguntar, tá bom? Então, a gente está aqui nesse momento em que termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. E esse teatro vai se modernizando também. Ele vai sofrer a influência de todos os acontecimentos históricos e as grandes descobertas desse período que vão influenciar na cultura. E nessa transformação, nessa passagem de Idade Média para a Idade Moderna, também vão estar dentro dessa grande transformação que o teatro vai passar a partir daqui, como expressão popular, como arte e como profissão até. Então, o marco histórico que vai dizer aqui para a gente, é claro que não foi em 1453 que falaram: oba, hoje acabou a Idade Média, vamos festejar, vamos fazer um carnaval. Não, isso, como eu venho sempre frisando, isso é sempre, essas eras são marcadas depois. Mas é considerado esse ano de 1453, quando foi a queda da cidade de Constantinopla, que era a sede do Império Romano do Oriente. Então, esse é o marco que vai dizer, é o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. A gente está num período em que o sistema feudal, que a gente falou nas aulas passadas, ele começa a entrar em colapso. Por quê? Porque começa a acontecer um comércio. O comércio vai começando a ressurgir na Europa.
E aquele sistema feudal preso naquela agricultura de subsistência e do poder tanto do clero quanto dos senhores das terras, né, isso vai mudando também a partir do momento em que a ciência vai se fortalecendo e vai derrubando antigas crenças, inclusive crenças religiosas. E é nesse cenário que vai surgir um pouco aí o renascimento da cultura greco-romana. É diante de todo esse cenário complexo, a gente fala que essa data da queda de Constantinopla ela é marcante, mas uma era não muda sim. Eu acredito, por exemplo, que agora a gente está vivendo uma mudança de era. Daqui uns 200 anos vão estudar a nossa era como um marco, uma mudança, e não é um elemento, não é a internet, não é a Covid, não é a globalização, é uma somatória de elementos que vão fazer essas transformações. Mas, Vanessa, por que você está dando essa aula de história? Porque para a gente entender as transformações que o teatro passa nesse período e como ele vai se desenvolver em cada um desses países da Europa, é importante entender esse contexto social, cultural e político desse momento em que ele está vivendo. Num momento em que toda a forma de produção e a forma de monetização dessa produção vai ser transformada no que depois vai dar origem ao nosso querido e familiar capitalismo selvagem que vivemos hoje. Alguns acontecimentos históricos desse período que vão participar dessa mudança cultural. O primeiro, como a gente já falou em aulas anteriores, é o surgimento do islamismo em meados da Idade Média, e ele vai se fortalecendo. Então, chega um momento que a Igreja Católica vai enviar as cruzadas para libertar Jerusalém do domínio muçulmano, tá? Então, isso vai fazer com que os soldados católicos que vão para esta guerra santa, eles têm um contato com essas outras culturas. E aí você vai abrindo mercados novos, você vai trocando não só cultura, mas também trocando mercadorias. Esses encontros com esses novos povos desperta também, de certa forma, o desejo das navegações. Então, em função dessas explorações de novos territórios, aberta pelas cruzadas num caminho que vai trazendo essa possibilidade de mercado por outro lado, vai permitir que muita tecnologia seja desenvolvida para essas navegações. Então, é um momento em que as caravelas vão ser construídas, é um momento em que a bússola vai ser inventada ou aproveitada, né? Então, essas navegações vão representar o renascimento do comércio na Europa. A Europa começa a circular e depois eles partem para explorar outros continentes, chegando até descobrir aqui a nossa América querida, descobrir, encontrar, usurpar a nossa querida América através dessas explorações. E isso vai permitir o nascimento dos comércios entre os feudos. E esse comércio vai crescendo de uma forma que o poder dos senhores feudais vai caindo e o poder dos burgueses vai subindo. Os burgueses são os comerciantes. Então, aquele que trabalhava na terra, que era um agricultor, que pagava o seu imposto para o senhor feudal, ele vai virar um comerciante. O artesão que fazia aquele produto, ele vai virar um comerciante. E essa ascensão capital vai acontecendo nesse momento. E um comércio que a princípio era feito através da troca, do escambo, ele vai começar a ser feio. O escambo não vai funcionar mais, não vai mais dar conta do volume desse comércio. E é aí que as moedas vão começar a ganhar valor. E aí é que o din-din vai tomando conta do mundo a partir desse momento. Bom,
essas transformações culturais, elas não se dão somente através das conquistas, das explorações, mas aconteceram transformações muito grandes a partir da ciência. Quando Copérnico, através das suas pesquisas, ele vira para a Europa e fala: olha aqui, gente, tem uma coisa muito importante para dizer para vocês, mas ninguém está preparado para isso, para essa conversa. A Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Meu Deus, nós não somos Mas ela é plana. mas ela é aqui ainda plana. Ah, Aqui tá. Eu estava ainda ficando até plana. nervosa. Não, aqui ela ainda está plana, mas o Sol não gira mais em torno da Terra. A Terra é que gira em torno do Sol. Isso vai fazer uma grande transformação na cabeça das pessoas. É uma coisa que hoje a gente não consegue conceber, mas e que a gente sofre até hoje, resquícios culturais e morais de uma época em que se achava, e tem muita gente que ainda acha, que o ser humano é o centro do universo e que tudo que acontece no universo é em função da existência da Terra. Então, a partir dessa pesquisa do Copérnico, isso vai mexer com alguns parâmetros dos pensadores, dos filósofos, dos eruditos, e eles começam a olhar essa relação da Terra com o universo de uma forma um pouco diferente. E é nesse momento que, acho que desde a Grécia Antiga, mas nunca com tanta força, o conhecimento intelectual vai ser valorizado. Então, é a época em que a intelectualidade vai ter valor, começa a ter mais poder quem é mais erudito, quem consegue ser mais intelectualizado. É nesse momento em que surgem as primeiras universidades fora dos mosteiros, porque até então só os monges estudavam, né? É o florescimento das artes, é quando o artista vai ganhando. A gente está falando de um período em que a gente tem Leonardo da Vinci, a gente tem Michelangelo, a gente tem Rafael, Donatello. Não, não são as tartarugas ninjas, tá? São os nossos grandes artistas plásticos que dão nome a essas tartarugas amadas e adoradas. E é também um momento da razão. É um momento em que a filosofia iluminista, ou seja, o momento em que o mundo da razão vai ser mais importante do que o mundo religioso. Então, a minha razão, ela tem que ter um peso maior do que a minha fé. E aí muitos dogmas da igreja vão caindo por água abaixo, porque eles vão de encontro com a razão. Aquilo que a minha fé aceita, a minha razão não pode aceitar. E a matéria começa a substituir a espiritualidade. A matéria vai ganhando esse poder em cima da espiritualidade. E isso também tem a ver com essa questão, nunca o pensamento ele vem todo limpo, né? Ele está impregnado de todas as outras mudanças que a gente já falou. Então, é um período que se muda a arte, se muda a filosofia, se muda a ciência, se muda as técnicas, e é uma transformação muito louca, parecida com o que a gente vive hoje em dia. E aí, desse pensamento humanista, iluminista, filosófico, vai surgir o antropocentrismo. O que significa isso? Significa que para esse pensamento moderno, até então, todo pensamento era voltado para os deuses, ou para Deus, depois que a cultura virou monoteísta. Então, tudo que fosse desenvolvido deveria ser desenvolvido pela fé. Na Grécia era assim, com seus múltiplos deuses, em Roma também, com a Igreja Católica a mesma coisa, e agora não. Agora o centro do mundo não é mais Deus, o centro do mundo passa a ser o homem. E as ações e os pensamentos e as criações devem ser feitas para agradar o homem, não para agradar a Deus. E é a era que começam os prazeres também. Uma coisa muito importante nesse período
e para a gente caracterizar essa perda de poder da igreja e que vai permitir também que o teatro saia dessa esfera religiosa e seja totalmente influenciado por aquelas descobertas científicas, pela redescoberta da arte greco-romana e de toda essa cultura clássica que volta à tona, a gente chega no momento da reforma protestante. Né? A gente sabe que a Igreja Católica estava num período da venda das indulgências, ou seja, você para ir para o primeiro eles fazem aquelas peças que metem medo, dizendo você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Mas se você pagar um din-din aqui, a gente faz uma oração e aí você vai para o céu, todos os seus pecados estão perdoados. E aí vai surgir um cara, um alemão chamado Martinho Lutero, que ele vai ficar meio enfesado com essa história dessas indulgências. E ele vai dar início a essa reforma protestante, que vai dar uma esvaziada, não vai suplantar o poder da Igreja Católica na Europa, mas vai dar uma estremecida. Então, o Martinho Lutero, quando ele faz as suas 95 teses, né, contestadoras, e ele vai na porta da igreja e prega aquelas 95 teses, são os dogmas da igreja que ele passa a contestar, lembrando que a gente falou que a razão passa a ser mais importante do que a fé. Então, ele vai questionar esses dogmas e vai criticar por que eles foram feitos. Na aula passada, a gente falou de alguns dogmas que foram construídos durante a Idade Média e que não são princípios cristãos, são apenas decisões administrativas da igreja, como o celibato, que a gente chegou a citar na aula passada, né? E aí também vai ter a reforma anglicana na Inglaterra, mas simplesmente porque o rei, eu acho que é Henrique VI, Henrique VIII, ai gente, eu confundo o nome dos reis da Inglaterra, não briguem comigo. Mas ele estava casado com Catarina de Aragão e ele queria se casar com Ana Bolena. Aliás, tem um filme que fala muito sobre Ana Bolena, eu esqueci o nome dele agora, depois eu ponho para vocês. Mas ele quer se separar da mulher e aí um dos dogmas da Igreja Católica é com relação ao divórcio. E aí ele fala, então vou criar uma igreja só para mim, onde eu possa me divorciar quantas vezes eu quiser. Então a reforma anglicana foi motivada basicamente por esse desejo casamenteiro desse rei, mas também tinham questões políticas por trás. Eles queriam que a igreja parasse de interferir nas questões administrativas e políticas da Inglaterra. Então, esse rompimento. E aí vem o calvinismo, também do João Calvino, não confundam João Calvino com Ítalo Calvino. Então, o Lutero, ele vai ser essa figura mais importante dentro desse período. E aí, ele vai lançar mão de uma outra grande invenção dessa época. Um cidadão chamado Gutenberg, aqui está com 2 T's, mas é com um T só. Essa palavra está escrita errada, depois eu vou corrigi-la. Então, o Gutenberg, ele vai criar a imprensa. Não é o jornal, tá, gente? Hoje a gente fala imprensa, a gente chama o jornalismo de imprensa. Mas é a primeira impressora. Até então, os livros eram confeccionados pelos monges nos seus mosteiros e totalmente manuscritos. E aí, quando o Gutenberg cria essa imprensa, ele permite que os livros sejam popularizados, que os livros sejam traduzidos, que os livros tenham uma impressão em quantidade. Você não precisa de um copista, que imagina você pegar um livro de 400 páginas e transcrevê-lo manualmente para cada pessoa. E aí a imprensa permite que isso seja feito numa quantidade um pouco maior. Então, a invenção do Gutenberg, ela é muito importante, inclusive, para a difusão do teatro, para os textos teatrais poderem viajar entre os países. Mas aqui, o que o Lutero vai fazer? Ele vai pegar a Bíblia, vai traduzir essa Bíblia para o alemão, até a gente sabe que a Bíblia só existia em latim, feita pelos monges, né, que foram pegando aqueles manuscritos e transformaram isso num livro. E aí ele vai
poder divulgar essa Bíblia na língua dele, que era o alemão. A Igreja Católica perdendo esse poder aqui na Europa, com essa reforma protestante e com a ascensão da burguesia, que era contra as indulgências também, e eram pecadores porque emprestavam dinheiro a juros e a igreja condenava isso. O que a igreja vai fazer? Vai usar dessa exploração, dessas grandes navegações, dessa conquista de novos continentes, para conquistar mais fiéis. Então, eles criam a Companhia de Jesus, que vai acompanhar esses povos em outros continentes, como a África, as Américas, a Ásia, a Oceania, enfim. Por onde esses navegadores iam passando, eles eram acompanhados por esses padres da Companhia de Jesus ou jesuítas, com a tarefa de catequizar os povos conquistados. E aqui está nosso querido José de Anchieta, que foi um dos jesuítas enviados para onde? Para o Brasil, e que ele traz esse teatro europeu, esse teatro nos moldes da igreja para os índios brasileiros. Então, é nesse momento histórico onde a Igreja Católica vai ampliando os seus domínios e ela vai levando o teatro como ferramenta de catequese, não só aqui na América do Sul, como Anchieta fez no Brasil, mas tiveram outros padres que foram para outros lugares através do teatro fazer essa catequese por onde eles passavam. Com essas mudanças, gente, pôde-se ter acesso aos textos que antes só ficavam nos mosteiros. Então, a gente está num período, inclusive, que algumas pessoas que fugiram das cruzadas e foram buscar abrigo nesses mosteiros, trouxeram textos gregos para essa época. E, nesse momento, os nossos eruditos, os nossos intelectuais, começam a redescobrir os textos do teatro grego e do teatro romano. E na Itália, principalmente do teatro romano. Aí é só uma capa ilustrativa de uma peça do Plauto, que foi um grande autor do teatro romano, a gente já falou dele lá atrás, e que ele vai ser resgatado nesse momento. Então, o que eles vão fazer na Europa nesse momento? Eles vão tanto remontar os textos, fazendo adaptações, como eles vão escrever novas peças inspiradas, ou eles vão remontar essas peças como adaptações, ou eles vão criar novas histórias inspiradas nesses textos e no formato clássico. A gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, no Teatro dos Humanistas, eles tentam manter, inclusive em algumas peças, a métrica, a rima de como era feito na Grécia. Como eu tinha falado antes e já na aula passada, em cada país, durante essa Idade Moderna, o teatro vai se desenvolver de uma forma diferente. Mas isso tudo, em algum momento, vai trocando, vai surgindo. Então, esse teatro ele vai misturar um pouco o teatro da Grécia, o teatro de Roma com o teatro da Idade Média. Vai ser uma simbiose desses três teatros e que em cada país desse vai trazer transformações que vão influenciar a gente até hoje. Então, na Itália, a gente vai ter a Commedia dell'arte, que a gente vai falar na próxima aula sobre essa Commedia dell'arte, e, por outro lado, o palco italiano. Então, são dois aspectos diferentes que vão surgir aí. A Commedia dell'arte, que vai trazer aquela coisa dos romanos, dos personagens tipo, do circo, das apresentações em praça pública, e já o palco italiano vai tentar recuperar
a arquitetura do teatro romano, transformando para a época deles, né? É uma releitura dessa arquitetura romana. Na Inglaterra, vai ser desenvolvido o teatro elisabetano, que também vai ter uma característica de palco um pouco diferente do palco italiano. Vocês vão ver, o palco italiano vai resultar no palco que a gente tem hoje. Por exemplo, os teatros que a gente tem em Vitória, Carlos Gomes, Glória, são todos de palco italiano. Tá? O palco elisabetano ele vai ter umas outras características diferentes, e aí a gente vai estudar a característica de cada um desses teatros. E depois esse teatro vai trazer para a gente o Shakespeare, aí já entrando no barroco, já saindo um pouco do Renascimento e chegando no barroco. Na França, esse teatro vai desenvolver o classicismo, vai se desenvolver para o barroco e vai ter depois o seu expoente. Claro que vão ter outros autores clássicos e barrocos antes do Molière, mas o seu expoente máximo, que é o Molière, que já vai estar no final da Idade Moderna, já quase virando para a Idade Contemporânea, como a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Na Espanha, vai ser a época de ouro do teatro espanhol, a época de maior desenvolvimento do teatro espanhol, segundo os teóricos, segundo a própria Margot Bertoldi. Eu acho que o ouro do teatro espanhol foi no século XX, com Garcia Lorca, mas é só a minha humilde opinião de fã incondicional do Lorca. Então, Calderón de la Barca ainda é o grande nome do teatro espanhol e vem dessa era moderna. Em Portugal, vai ter o desenvolvimento dos autos e das farsas e do teatro humanista, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje ainda, e vai ter Gil Vicente no seu expoente. Na Alemanha, vão ter também alguns autores no início, mas vai ser toda essa mudança que vai culminar no teatro do Goethe e no que depois vai surgir a ópera, já também final da Idade Moderna, começo da Idade Contemporânea. A ópera não é desse momento, mas a gente vai ver como esse momento foi levando até a ópera alemã, que, enfim, se a gente tivesse que colocar um ano assim, o ano D para a transformação do teatro da Idade Média para a Idade Moderna, a gente diria que foi 1486, porque aconteceram 3 coisas muito importantes para essa transformação do teatro nesse ano de 1486. Primeiro foi a primeira montagem em Roma de uma tragédia de Sêneca. Então a gente viu que Sêneca foi um escritor romano que nasceu 4 anos antes de Cristo e morreu no ano 56. Na sua época, ele não fez tanto sucesso. Ele vai fazer sucesso no Renascimento. Ele vai ser o grande cara da tragédia, que vai ser remontado, que vão ter as versões. Nesse mesmo ano, em Ferrara, que é outra cidade italiana, o Duque de Ferrara monta uma comédia de Plauto. A gente não sabe ao certo quais foram essas peças, a história não deixa tantos registros do jeito que a gente gostaria, nem como foi a plateia e tal. Mas são momentos marcantes. E também foi nesse ano que o Vitrúvio, o mesmo do Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, lá com os braços abertos, que a gente usava no Eu, ele vai escrever um livro chamado De Arquitetura, que a tradução para o português ficou 10 livros sobre arquitetura. Então, ele vai ter uma contribuição essencial para o desenvolvimento do palco teatral. E a gente vai ver como palco e cenário, em algum momento nessa Idade Moderna, eles chegam a ser quase mais importantes do que o texto. E isso Wagner vai pegar também um pouco dessa coisa do Vitrúvio para fazer a sua obra de arte completa, mas a gente já está em outra época, só estou adiantando um pouquinho que ele vai vir beber aqui nessa fonte. Então, é muito importante esse livro do Vitrúvio, porque principalmente o volume 5, são 10 livros, mas no volume 5 ele vai falar muito sobre o teatro, na sua arquitetura, mas de como, inclusive, isso afeta a atuação dos atores. É um livro fantástico, mas dessa época, o livro que eu vou botar de referência para vocês lá
É bem interessante que vocês leiam, são 70 páginas só. Na verdade, o livro tem 400 e tantas páginas, mas eu quero só que vocês leiam 70 páginas, que é O Paradoxo do Comediante, do Denis Diderot, que é para mim, esse livro ele continua atual, ele continua pertinente, ele deve ainda ser estudado. Quando o Diderot fala comediante, ele não está falando só do ator de comédia, ele está falando do ator de uma forma geral. Tá? Eu vou botar depois esse livro lá no Google Sala de Aula para que vocês possam acessá-lo também. Mas somente esse capítulo, Paradoxo do Comediante. Lá eu vou colocar da página tal a página tal, para vocês saberem. Eu não sei desmembrar, por isso eu vou colocar o livro inteiro, tá bom? Esse é direito livre, tá, gente? Esse já, depois de 400 anos, já caiu em domínio público. Não tem problema eu compartilhar o PDF com vocês, não. E é nesse cenário que vai nascer o que chamamos de teatro dos humanistas, porque é nesse momento que as universidades vão começar a falar das humanidades. Sabe o pessoal de humanas que vai fazer miçanguinha? Então, começou aí. As humanidades começaram aí. Mas agora a gente vai fazer aquele intervalinho para vocês tomarem um café. A gente estava falando desse teatro dos humanistas, que vai apresentar o pensamento das humanidades primeiro, que vai ser um teatro erudito, que vai recuperar esses autores romanos, principalmente Plauto, Terêncio e Sêneca, e que vai tentar trazer essa cena romana, reproduzir esse espaço de cena romano aqui já também em Roma, mas em outros lugares da Europa, nesse sentido do renascimento, dessa recuperação dessa arte clássica greco-romana. Esse teatro ele vai ser desenvolvido a partir de atividades de ensino. Vai ser promovido por sociedades acadêmicas, ou seja, universidades e escolas. Tá? Então, vai ser considerado um teatro de escola, um teatro feito por alunos, muito parecido com o teatro estudantil que a gente vê hoje, parecido no sentido de que são alunos que estão estudando e que estão preparando aqueles espetáculos que vão ser apresentados, todos atores homens, obviamente, sua grande maioria nobres, tá? Não era uma coisa para os pobres, por ser, principalmente, por essa característica de ser erudito. Então, quem tem acesso a essa erudição desde aquele momento é quem tem um poder aquisitivo ou uma posição social que permita esse acesso a essas coisas. Um grande destaque para a Academia Platônica de Pompônio Leto. Pompônio Leto foi dramaturgo, ator, encenador daquela época, e eles vão recuperar, essa é a coisa mais importante desse teatro humanista, eles vão recuperar o modelo teatral de Aristóteles, que a gente já falou de como Aristóteles vai definir o teatro no seu livro A Arte Poética. Eles vão recuperar esse modelo aristotélico, inclusive com relação, e vão ser muito rigorosos com isso, com relação às unidades de tempo, de espaço e de ação. Né, o lugar onde a peça vai ser representada, a época em que a peça vai ser representada, e qual é a ação que vai ser contada ali. Ao mesmo tempo, eles pegam essas regras dramáticas do Aristóteles e vão misturar com a harmonia das regras do Vitrúvio. Então, a arquitetura desse teatro vai vir de encontro com essas premissas do Aristóteles. E isso vai aparecer nos cenários dos espetáculos, essa confluência do pensar aristotélico da arte poética com as regras vitruvianas da harmonia e da divisão de espaço. E aí, esse teatro vai se desenvolver em 3 frentes. A tragédia,
que vai trazer principalmente as peças do Sêneca e outras peças, outros dramas históricos que vão ser escritos, mas inspirados nessas peças antigas. Essas peças são escritas muito fiéis aos modelos clássicos, e aí eles vão tentar recuperar aquela questão da catarse aristotélica, do medo e do sofrimento que o espectador compartilha com um ator em cena, que vai purificar os pensamentos e ações do seu espectador. E aí eles vão abusar de muito sangue e de muito horror. É nessa tragédia humanista que os palcos começam a ser remodelados. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre essa questão dos palcos, do palco italiano, do palco elisabetano, de cada um desses palcos. E a gente tem dois nomes de tragédia desse período, que é o Tricino e o Cíncio Giraldi. O Giraldi é um dos que mais produziu espetáculos trágicos nesse momento. Por outro lado, eles vão trazer a comédia resgatando também Plauto e Terêncio, autores romanos. Um grande destaque para o Ludovico Ariosto, que foi dramaturgo e foi produtor, chegou a ter peças encenadas com cenário de Rafael, coisinha simples, nada demais, mas feito por Rafael. Aí eles começam a usar a cortina na frente do palco, só que ela não abria, ela caía antes da peça começar, para você ver, ela caía no fosso da orquestra e você via o que tinha por trás. Torres Narraro foi um dos grandes expoentes, e o próprio Giordano Bruno, que a gente conhece da filosofia, ele também vai escrever para o teatro. Nesse momento, eles usam um cenário único, tá? Eles vão trazer esse único cenário que vai dar conta de todas as histórias. Então, não tem mudança de cenário, trazendo aquela questão da unidade de espaço do Aristóteles. A peça acontece no mesmo lugar, então não tem por que ter mudança de cenário. Um outro tipo de peça são as peças pastorais. A gente vai ver que essas peças pastorais vão refletir um pouco também do que foi o pastoral, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, que é aquela questão que depois, lá na frente, vai render outras coisas, mas que vai falar de um mundo idealizado, da valorização da beleza e da juventude. É nesse momento que, em Portugal, o Gil Vicente aparece com as suas peças, e o Lope de Ruanda também vai fazer essas peças pastorais. Então os autos e as farsas estão incluídas aí nessas peças pastorais, e também algumas peças satíricas. E aí o palco começa a se desenvolver. A gente via que durante a história do teatro, os palcos já foram improvisados, e na Grécia passa a se ter aqueles palcos, aqueles teatros, né? Esse conceito do lugar aonde a gente vai para assistir um espetáculo nasce na Grécia. Depois os palcos romanos. Depois o teatro vai para a igreja, para as escadarias, para a praça e para as carroças. E aqui começam a ser desenvolvidos os palcos dos grandes teatros, e começa a ser desenvolvida uma nova arquitetura para esse teatro. Uma coisa muito importante nesse período que o teatro vai ganhar é a perspectiva, tanto na construção do palco quanto nas construções dos cenários. Então, vai estar impregnado da ideologia do humanismo, que quer o quê? A harmonia do universo. O humanismo quer que o homem viva em harmonia com todas as forças do universo. E para essa harmonia acontecer, ela tem que estar presente nos detalhes também, tanto da arquitetura quanto da funcionalidade do palco. É nesse período em que a arte e a ciência vão ser matematicamente sistematizadas. E aí entra a figura importante do Vitrúvio, que vai ser grande influenciador do Leonardo da Vinci, a gente sabe disso. Vai ser a partir dos estudos do Vitrúvio que as artes plásticas vão adotar a simetria,
a questão da simetria áurea, né? E isso vai chegar também na arquitetura dos teatros e na arquitetura dos cenários. Então, é um momento em que isso vai haver uma grande transformação, porque até então o teatro não tinha muito cenário, nem na Grécia Antiga, nem em Roma. Era aquela... A forma como o teatro era construída servia de cenário para todas as peças. Agora, os cenários passam a ser produzidos para aquele espetáculo específico. Muitas vezes eles usavam, principalmente no começo, cenários pintados. Então, era uma paisagem pintada atrás, no que hoje a gente tem, antes era um painel, hoje a gente tem o ciclorama, quando a gente quer projetar um cenário, né? E a gente sabe que o realismo usou muito cenário pintado também, já no século XIX, início do século XX. Mas eram cenários planos. Em 1513, o cenário passa a ganhar profundidade e perspectiva. A perspectiva é a palavra-chave para a gente entender a arte no Renascimento. Ela vai aparecer nas esculturas, ela vai aparecer nos quadros, nas pinturas, e ela vai aparecer no cenário teatral e na arquitetura teatral. Para cada categoria, havia um tipo de cenário diferente que seria construído ou pintado. Para a tragédia, normalmente era a arquitetura de um palácio. Para a comédia, era uma vista da rua, as coisas aconteciam na rua. E para as peças pastorais, para pastoral, era uma paisagem arborizada, porque era aquela coisa mais de campo, né? Eram peças camponesas, com ninfas, fadinhas. É muito interessante quando a gente pega as peças do Shakespeare, elas estão um pouco aqui, assim, elas já estão mais datadas no barroco, mas Romeu e Julieta ainda são considerados renascentistas. Mas quando você pega, por exemplo, a Sonho de uma Noite de Verão, ela pode ser considerada uma peça pastoral, talvez. Sim, estou jogando só uma provocação para vocês pensarem mais para frente, quando a gente for encontrar com o tio Will, tá bom? E era um pouco isso por hoje. Por quê? Porque agora, pessoal, a gente vai entrar nos países específicos. Então, semana que vem, ainda dentro desse período histórico, a gente vai estudar a comédia na Itália, né? Na verdade, o teatro na Itália, tanto a comédia quanto a tragédia, com foco na comédia dell'arte, que é muito importante para muitas outras coisas que a gente vai estudar daqui para frente. Para quem ainda não tinha percebido, estou num cenário novo, aqui na roça, mas com a internet funcionando, thank you God, e feliz e contente, tá bom? Beijo para todos vocês. 1, 2, 3 e... merda!